Olá, bem-vindos ao Momento Troiano de Branding. É um prazer estar aqui com o Fernando Jucá, diretor associado do Grupo Troiano de Branding, Cecília Russo, diretora-geral, Renata Lima, diretora associada, e o Jaime Troiano, que é o presidente do Grupo Troiano de Branding. Bem-vindos ao nosso programa. O Grupo Troiano de Branding, que é o pioneiro, a empresa pioneira no Brasil na área de branding, na área de gestão de marcas. Falando de brand, de marcas, vou fazer uma pergunta que é talvez a resposta que todo mundo gostaria de ouvir, que é como se faz para construir uma grande marca, uma marca inesquecível, uma marca desejada. Então, eu estou aqui com 4 dos melhores profissionais na área de branding do Brasil que vão dar suas opiniões sobre como construir uma marca realmente desejada. Salib, essa pergunta é ótima e acho que qualquer um de nós aqui adoraria responder. Então, deixa eu pegar logo antes que alguém responda. O que eu diria para uma pessoa que está pensando em construir uma marca, a primeira coisa é ter um bom produto. Nenhuma marca resiste a produto ruim. Muita gente acha que a marca vai dar aquela mascarada num produto que é mais ou menos e uma marca não consegue isso. Segunda coisa é saber muito bem para que essa marca veio ao mundo, qual que é a sua verdadeira vocação, pensando que a marca tem que significar alguma coisa para aquelas pessoas que vão se relacionar com ela. Então, eu diria essas duas coisas, atenção ao produto e você refletir bastante qual é a vocação que essa sua marca tem. Outra coisa que todo mundo pensa é que para construir grandes marcas precisa ter muito investimento em comunicação. Quer dizer, lógico que comunicação ajuda, né? Quem não gostaria de ter uma verba maravilhosa para isso? Mas tem muitos pontos de contato que as marcas têm com os consumidores que independem da comunicação. Então, é uma fachada bonita da loja, ou enfim, da empresa, é um caminhão que passa, que está bem sinalizado, é a logomarca da empresa, muitas formas de você mostrar a sua cara e interagir com o consumidor sem necessariamente fazer campanhas de comunicação. Eu concordo totalmente com o que você falou, de fato não é possível falar de marca sem entender direito quais são esses pontos de contato com o mercado, mas há muitas empresas que infelizmente ainda fazem tudo isso, só que de uma forma um pouco desorganizada. Então é preciso que a marca tenha consistência em cada um desses pontos de contato, a roupa do vendedor, a fachada da loja, a pintura do caminhão, tudo isso tem uma linguagem única, né? Se não for assim, a gente está jogando sempre fora o bebê junto com a água do banho. E não fica nada disso depois de algum tempo. Vamos ver o que tem a dizer o senhor Salles Neto, do Grupo MM, sobre esse assunto. Neto, qual a importância sobre a gestão de marcas hoje? Eu acho que hoje é o fundamental dentro de qualquer empresa, que é o grande valor da empresa hoje está nas marcas, nos produtos que elas têm, e na própria marca corporativa para endossar todo esse processo de produtos que ela coloca no mercado. Então eu acho que é o cuidado que a empresa deve ter, a atenção que ela deve ter e o trabalho mercadológico que deve ser feito em relação à marca é fundamental para o sucesso de qualquer empresa. E é o grande valor da empresa hoje, sem dúvida nenhuma, é a marca, muito mais do que o patrimônio que ela conseguiu criar no seu tempo de vida. E, Neto, na empresa de vocês, né, como é que você vive esse desafio, essa realidade de gerir uma marca que já tem aí mais de 30 anos de mercado? Esse é um desafio que nós temos trabalhado com muito cuidado também, justamente por entender que a marca é um patrimônio muito grande de qualquer corporação, de qualquer empresa. Nós temos procurado gerenciar e administrar as nossas marcas com uma atenção muito grande, com a consultoria da Troiano, muitas vezes em vários casos nossos de desenvolvimento de marca, e o acompanhamento da evolução dessa marca e do posicionamento que cada uma das nossas marcas tem no mercado. Vamos ver o que tem a dizer o senhor Fábio Paiva, da PepsiCo, sobre esse assunto. O desafio de lidar com várias marcas, eu diria que é menor do que ele é menor do que o desafio de conseguir manter a marca íntegra. Deixa eu falar então um pouco o que é isso, manter a marca íntegra. Hoje, no manejo das marcas, a gente tem muitas forças de dispersão. São equipes que rodam e gerenciam a mesma marca. Você tem
diferentes equipes manejando a mesma marca, uma equipe que maneja a marca no ponto de venda, uma equipe que maneja a marca em meios de comunicação, uma equipe que maneja a marca na América Latina como um todo. Então, a gente conseguir manter a marca, uma marca só, e manter uma mensagem para o consumidor, eu acho que é um dos grandes desafios que a gente tem hoje. E existe algum case recente de gestão de marcas de vocês que você gostaria de destacar? Eu acho que um caso de sucesso, a gente gosta de contar casos de sucesso. Um caso de sucesso que a gente tem é a H2O. H2O, eu acho que teve um bom diagnóstico de necessidades do consumidor na busca de produtos saudáveis que mantivessem o nível de prazer que está no DNA da nossa empresa como um todo. E a gente conseguiu juntar esse mundo da saudabilidade, né, das coisas mais leves, etc. e tal, sem perder toda a questão do prazer que uma bebida pode te trazer. Alguns clientes já me interpelaram perguntando, é uma pergunta legítima, ser consistente implica monotonia? Dizer sempre a mesma coisa? E pelo contrário, a consistência nasce muito do que a Cecília comentou, de você saber claramente qual a sua razão de ser, qual o seu grande propósito, algo que na Troiano, por meio da empresa Bright House Brasil, a gente chama de Master Idea. Quando eu tenho uma Master Idea clara, eu posso ser criativo, porque eu tenho um eixo que eu obedeço. Criatividade sem uma Master Idea é confusão. A criatividade legítima, ela se manifesta quando ela obedece a um grande propósito. Muito bom. E eu acho que aí a gente esbarra numa questão que não adianta só a gente pensar em marca e querer se comunicar se a gente não entende muito bem com quem que a gente vai falar. Quem é meu cliente, quem é meu consumidor, o que ele quer, o que ele precisa, porque senão a mensagem dessa marca ou essa Master Idea, como o Jucá falou, ela não faz sentido para aquele meu cliente que no fundo é a pessoa mais importante, né? A marca, enquanto entidade, ela existe desde que ela consiga significar alguma coisa para as pessoas, porque senão ela não passa de uma logomarca, um desenho e por aí vai. Tem um conceito embutido na expressão Master Idea, que eu posso traduzir como ideia mestra ou ideia-chave, ideia essencial. O conceito é de que algumas ideias são mais importantes que outras para as marcas. Essa seria a principal ideia, porque ela traduz a razão de ser, o porquê que a marca existe. Se você pensa em uma marca, por exemplo, que é nosso cliente, como o Grupo Pão de Açúcar, que tem a bandeira Pão de Açúcar, trabalhando claramente uma Master Idea em torno do conceito de felicidade. Isso unifica todas as ações que o grupo faz no ponto de venda, de comunicação, que são variadas e criativas, mas todas contribuem para trazer essa Master Idea em torno do conceito de felicidade. Agora, talvez o nosso telespectador possa estar pensando, bacana falar de marca, escutar consumidor, etc. Mas imagina a visão de um profissional na área de finanças ou um controle que fica se imaginando o seguinte: como é que eu posso medir a eficácia do investimento para construir uma marca? Será que eu consigo olhar... Quanto mais eu gasto, mais vou fazer minha marca? Será que é essa? E a gente sabe que a resposta é não. Eu sei que hoje há como provar que eu ponho porco do lado de cá e sai linguiça do lado de lá, Salib. Ou seja, há métodos muito precisos e científicos para, por exemplo, você medir quanto uma marca vale hoje e qual é o valor desse ativo daqui a amanhã, por exemplo, depois de uma série de investimentos que você faz. Entendi. Então, eu acho que nas mãos de uma empresa, a marca é valiosa não porque apenas serve de relacionamento com o mercado, mas porque ela serve para engordar o seu balanço. Hoje, no mundo digital, é nessa confusão de mídias que nós vivemos, né? Que acho que nunca, talvez, o chefe de marketing, né, tivesse um desafio tão grande, onde a quantidade de mídias que ele tem para fazer a sua marca seja tão grande. Como é que se constrói um brand nesse mundo digitalizado?
Eu acho que junto um monte de coisas que a gente falou, que eu acho que as marcas que vão ser melhor sucedidas ou as que estão sendo melhor sucedidas nesse ambiente digital são justamente aquelas marcas que conseguem criar essa Master ID, um propósito, porque elas funcionam quase como um guia. Quando você tem tantas opções e tantas possibilidades de estabelecer um contato com marcas, aquela que significa alguma coisa melhor, mais consistente, é onde você vai buscar. E aí não importa se ela está na web, se ela está no papel, se ela está num evento, aonde ela esteja, né? O que importa é o que ela significa. Então, acho que no mundo digital, de velocidade, de rapidez, de múltiplos canais, ainda é mais importante a marca ter muita clareza de por que ela veio ao mundo. Acho que esse é uma boa lição para quem está navegando nesse nosso século. Quão importante é o envolvimento de várias pessoas na organização nesse processo, não apenas de um nomeado gestor de marca. E quando eu digo várias pessoas, eu estou pensando também muito na alta direção da empresa. Olha, eu vou responder, depois eu queria que a Renata falasse sobre essas técnicas importantes para medir a percepção que os stakeholders têm da marca. Mas eu vou falar de um stakeholder em particular, que é o presidente. Por exemplo, a gente fez há pouco tempo um grande estudo com 50 CEOs. É um grande estudo, apesar de serem 50, porque nós falamos com CEOs que reunidos representam 5% do PIB. Então é gente da pesada, são empresas importantes. E o que a gente queria saber deles? A gestão de marcas, organizar as marcas da tua empresa, tira o teu sono ou isso é uma preocupação secundária para você? Você está interessado em logística, finanças, recursos humanos, etc. O que eles nos disseram? Nós estamos muito preocupados com isso. O que vocês têm feito para cuidar disso? Relativamente pouco ainda, eles nos disseram. Entendi. Isso está muito nas mãos do diretor de marketing, como se branding fosse uma capitania hereditária do marketing. E ele se ressente da falta de mais gente da organização participar disso. Porque, olha, se marca é a bandeira que representa a empresa e os produtos da empresa, todo mundo deveria ter alguma participação nesse processo. Entendi. Então, é isso que a gente ouviu. Os funcionários das empresas, os colaboradores, são peças fundamentais nessa história de quando a gente fala em marca, né? Porque é o público interno que vive essa marca, que respira essa marca e que não dá para desconsiderar esse público. Então, é como se a gente tivesse que contemplar e ouvir quais são as percepções deles. Muitas vezes, dar um discurso sobre as marcas para esses apóstolos, para esses multiplicadores das marcas poderem realmente disseminar isso mundo afora, né? Quer dizer, são pessoas que têm contatos com N pessoas e conseguem aí espalhar esse discurso bem montadinho das empresas. A gente brinca lá no escritório, fala, né, que a marca não é um tapume, né, que esconde o que existe da porta da rua para dentro. O que acontece dentro de casa é o que vai acontecer para fora de casa. Então, no fundo, as empresas têm grandes vitrines que você enxerga o que está lá dentro como um reflexo do que está por fora. E é incrível, a gente falando assim, né, ouvindo a Renata, parece até uma coisa meio óbvia, mas a gente vê grandes barbaridades no dia a dia. Então, pessoas, por exemplo, que estão dentro da empresa, que não sabem que produtos essa marca faz, não sabem, por exemplo, quando eles estão numa reunião com os amigos, alguém te pergunta, mas escuta, onde você trabalha, né? Ou, o que a sua marca quer dizer para os consumidores? E esse colaborador não tem argumentos para defender essa marca, como a Renata falou, como um apóstolo. Então, por exemplo, quando você faz uma atividade de discussão em grupo, que é botar um grupo mesmo de colaboradores para falar da marca deles, às vezes eles ficam meio perdidos. E a gente usa, às vezes, uma técnica de recorte que a gente pede para eles recortarem imagens que, por exemplo, retratam como a empresa é hoje e como eles veem essa marca dali a 5 anos, por exemplo. E é muito interessante envolver essas pessoas pelo simples motivo. Eles vão construir a história dessa marca. A história da marca vai começar com essas pessoas. Vamos ver o que tem a dizer o senhor Marcos Caetano, do Itaú BBA. Na verdade, a grande campanha de marketing é uma campanha que começa como endomarketing. Um outro jeito de ver as campanhas de marketing, de endomarketing de sucesso, são aquelas que também funcionam para o lado de fora. Eu acho que você tem que ter esse alinhamento de dentro para fora e de fora para dentro. No caso do Unibanco, como é que eu virei recursos humanos? Lançamos lá uma campanha que era o Nem Parece Banco. Foi uma campanha tão mobilizadora para dentro de casa, do ponto de vista interno, que o Pedro Moreira Salles, na época, falou, olha, assume aí recursos humanos, que agora você tem que fazer essa promessa
terrível que a gente fez, que é maravilhosa, porque foi um grande desafio, que foi muito bem sucedido, mas é um compromisso muito grande ser diferente dos outros bancos, ser uma marca challenger, uma marca desafiadora. E então nada mais justo do que você criar também uma cultura interna para embasar essa promessa que a gente fez para o mercado. E agora, no Itaú Unibanco, de novo, a gente participou de um projeto nessa linha, que a gente chamou de Nosso Jeito de Fazer, que é justamente um projeto de tentar dar uma unidade a uma empresa que tem uma cara nova, produto de uma fusão, não é mais nem o Itaú, nem o Unibanco, é o Itaú Unibanco, então esse desafio está por trás disso. Mas eu cada vez mais só acredito em grandes campanhas publicitárias quando ela mobiliza o público consumidor pressiona o funcionário para que ele tenha uma determinada atitude e que também mobiliza o funcionário em relação àquela atitude. Né? Então, quando você tinha lá o Nem Parece Banco e o consumidor fala, poxa, vocês não dizem que Nem Parece Banco, no fundo a gente gostava, porque era o consumidor cobrando da empresa a postura que a gente esperava. Né? Puxando. Então, acho que esse movimento é importante e cada vez mais as pessoas não vão acreditar em campanhas descoladas da realidade da empresa. Não adianta uma empresa que é conservadora, tradicionalíssima, antiga, querer fazer campanhas moderninhas que não vai funcionar. Não é verossímil, não é crível. Você tem que construir uma imagem em todos os setores, isso começa de dentro e aí tem que ser verdadeiro. Você não consegue fazer uma coisa, para usar uma expressão que a minha filha usa, bombar no Twitter, se ela não for verdade. Quer dizer, não adianta, não tem técnica ainda, espero que não tenhamos nunca, para você, não vou dar uma operada, vou criar uma imagem que não existe aqui numa comunidade de milhares de pessoas. Eu acho que o que você está dizendo é muito importante, o Grupo Troiano de Branding compartilha totalmente dessa sua opinião. A construção de marca, muito menos ou nada, como uma sequência de truques criativos que o mágico tira da cartola, mas muito mais como um respeito profundo ao que a empresa é de verdade, né? Ao que ela realmente vive e acredita diariamente. Muito bom. Marcos, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. E me veio à cabeça um exercício interessante que o telespectador pode fazer amanhã na sua empresa, que é o seguinte: reúna alguns gerentes ou diretores, uma folha de papel para cada um, e em 3 linhas peça para cada um escrever o que exatamente é a marca da empresa. Invariavelmente a gente tem feito esse exercício e nos surpreende em 10 respostas, por exemplo, encontrar 8 ou eventualmente todas diferentes. Até assusta, né? Até assusta. Se isso acontecer, você definitivamente precisa olhar com mais atenção a sua marca. Porque onde você vai chegar se as pessoas estão vivendo realidades diferentes? E isso me lembrou de outro caso também, de um exercício muito curioso que nós fazemos em algumas empresas, que é o seguinte: uma reunião de 10 pessoas da empresa, de diversos níveis. Por favor, vocês podem colocar sobre a mesa os seus respectivos cartões de visita? Salib, quantas e quantas vezes a gente não encontra sobre a mesa 10 cartões de visitas com cores, estilos, marcas diferentes. Só que são, lembrando, todos da mesma empresa. Todos de uma mesma empresa, ou seja, passou-se naquela empresa aquele processo que nós chamamos de pseudo brand, onde as marcas acabam sendo confundidas e às vezes até com a boa intenção de alguém, olha, eu trabalho numa unidade de negócios e eu vou criar para essa unidade de negócios uma marca que tem uma corzinha diferente e tal, para ter um pouco mais de graça e com isso você destrói a unidade do conjunto. Então, casos como esse não são tão raros assim. E a questão quando se fala em marca hoje, um outro tema muito em pauta hoje é a questão da reputação, né? A questão da reputação e da marca. Vocês trabalham com isso também? Como é que se... Vocês estão olhando para mim, né? É que é o seu tema favorito, então... Não, a gente trabalha muito com isso. Nós fazemos, eu posso citar alguns exemplos, mas anualmente um estudo para a revista Época Negócios, onde se publica um ranking das 230 empresas brasileiras e grandes empresas brasileiras, onde nós medimos a reputação da marca corporativa, ou seja, quanto aquela empresa é inovadora, ela é percebida como evoluída, comprometida com causas ambientais e sociais, um bom lugar para se trabalhar, boa qualidade de produtos e serviços, etc. E eu acho que essa medida de reputação corporativa hoje é muito importante. Por quê? Porque a empresa não está mais escondida. Todas as empresas estão nuas diante do consumidor, diante do mercado, por todos os canais de comunicação que ela tem. Então, ou ela cuida do seu prestígio corporativo, que em última instância se reflete no bottom line, em resultados, ou ela tem um problema aí pela frente. Esse é um trabalho que nós fazemos constantemente com técnicas desenvolvidas pelo Grupo Troiano. E um último ponto para
talvez para encerrar esse tema, é que eu vejo muitos executivos se comportando em relação a esses rankings de reputação quase como aquele aluno que apenas espera saber a sua nota. Então, em que lugar fiquei no ranking é uma pergunta típica. E no Grupo Torriano de Branding, a gente encara muito mais medidas de monitoramento como essas de reputação como uma ferramenta de gestão, uma ferramenta gerencial. Então, mais do que apontar um número ou uma colocação, é importante entender por que eu cheguei até lá. Correção de rota, né? Para eventuais correções de rota ou reforço de um caminho já tomado e bem sucedido. E para encerrar, quer dizer, eu que nunca fiz um trabalho específico de brand, de marca, como é que eu faço o diagnóstico para saber onde está a minha marca? Se minha marca está bem, se ela é respeitada, se ela tem boa reputação, se ela está doente, se ela precisa fazer alguma coisa. Quais são os instrumentos que eu posso usar para fazer? Se você ligasse para a gente, né, para contar o que eu faço com a minha marca. Olha, acho que é difícil a gente começar um trabalho sem ter uma medida zero, né? Uma medida que tire realmente essa temperatura e veja o seu estado de saúde da sua marca. Então, invariavelmente, a gente vai tocar em 2 pontos, 2 medidas. Uma medida de força da sua marca e outra medida de personalidade dessa marca. Então, para medir força, geralmente é um estudo quantitativo, onde a gente faz o que a gente chama de auditoria de marca. A gente mede a força, a saúde dessa marca versus os seus principais concorrentes. Então, é um dado bastante quantitativo e um retrato bastante fiel de uma fotografia da sua marca hoje. E a outra parte de personalidade, a gente analisa as percepções que a sua marca gera nas pessoas, em quem se relaciona com ela, seja o público interno, como a gente já falou, seja o público externo, e faz aí uma composição dessas 2 medidas para ter esse primeiro diagnóstico. Olha, muito obrigado por esse bate-papo, né? Esse bate-papo sobre um tema extremamente importante, né? E que realmente vai melhorar a performance aí da gestão de marcas de todos os nossos espectadores,